Nossa lição, Hebreus capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos lá. Como foi dito aqui, o livro de Hebreus ele não tem autor e ele se preocupa com alguns fatos que estavam tendo algumas complicações nas igrejas naquela época. Ele escreveu e enviou essa palavra de Hebreus aí, das cartas aos Hebreus. O que acontece? O livro de Hebreus. Algumas pessoas estavam colocando Deus abaixo dos anjos, abaixo dos profetas, e ele se preocupou em falar: não, peraí, eu vou mostrar para vocês as características de Jesus e vou provar para vocês aqui que Jesus ele é acima dos profetas, é acima dos anjos, e ele teve um motivo para vir à terra para salvar. Ele tinha que ter um motivo para ele vir aqui para salvar o teu povo. E mais à frente, no capítulo 2, Hebreus vai relatar sobre a importância da salvação, que não podemos negligenciar a salvação. Vamos lá, no versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos lá, vou falar 9 coisas que provam que Jesus ele é acima dos profetas. A primeira coisa que Jesus ele é acima dos profetas é o quê? Ele é a última voz. Quem quiser pode anotar, eu vou estar repetindo aqui. E algumas passagens eu vou estar citando algumas palavras no original, que é bom vocês também estar anotando, porque fica mais fácil de vocês entenderem o que o escritor queria passar para aquele povo naquele momento. A primeira coisa que Jesus ele é superior aos profetas é que ele é a última voz. Deus, quando ele criou o homem, criou a terra, e através dos profetas ele comunicava com o povo. Então, a maior parte aqui que estudou o Pentateuco, o que aconteceu? Quando o povo ouviu a voz de Deus no monte, o monte tremia, muitos trovões, pegava fogo, e o povo falou: não, peraí, Moisés, fala você com Deus aí, porque eu estou com medo. Sentiram medo, porque quando ouviram a voz de Deus, eles falaram: não, calma aí, Moisés, é melhor você falar com Deus e passar a mensagem para a gente, porque a gente tem muito medo. E ao longo do Antigo Testamento, Deus sempre falou com o povo através dos profetas. Só que precisava vir um para morrer, para se sacrificar. Veio Jesus. Ele é a última voz de Deus na terra. Não existe outra coisa a ser revelada no mundo que não esteja escrito na Bíblia. Pode vir qualquer pessoa aí e falar: Deus me mostrou isso, isso e isso. Se estiver baseado na Bíblia, a Bíblia já falou há muito tempo. Então não precisa mais nada ser revelado de novo que não esteja escrito na Bíblia. Então Jesus ele é a última voz. É dele, por isso que ele é o mediador. Para chegar ao Deus Pai, precisa passar por ele. Então a primeira característica que ele é acima dos profetas é que ele é a última voz. A segunda, ele é o Filho. Ele não é um filho, ele é o Filho. Em João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele era único. Veio à terra, se sacrificou e morreu. Quando ele voltou para o céu, ele não era mais o Filho unigênito. Ele era o Filho primogênito. Ele era o primeiro, depois dele veio outros filhos. Então no início ele era unigênito. Quando ele voltou, agora ele é o Filho primogênito. Então, a segunda característica que Jesus é acima dos profetas é que ele é o Filho. A terceira coisa, que Jesus ele é acima dos profetas, ele é herdeiro. No versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus fala: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, ele é herdeiro. Então, já é mais outra característica, ele é acima dos profetas. Ele é a última voz, ele é o Filho e ele é o herdeiro. A quarta, como eu disse aqui anterior, ele é o mediador intermédio. Abre para mim em Colossenses capítulo 1,
versículo 16. Eu vou pedir para alguém ler esse versículo para mim, que é muito importante. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Se os irmãos também, é bom também os irmãos marcarem esse versículo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas são feitas por ele e para ele. Então, ele é acima dos profetas. Tudo subsistiu por ele. Então, é a quarta característica, é o intermédio. Tinha que passar por ele. A quinta, que também está no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus. Ele é o resplendor, ele é a luz. Ele veio trazer a luz. Uma preocupação que Jesus, quando ele estava à terra, era o quê? Quando ele falou, eu sou a luz do mundo, logo no próximo capítulo de Mateus, antes ele fala que ele é a luz do mundo. No capítulo após, a primeira coisa que ele faz? Ele dá a vista ao cego. Ele prova que ele é a luz. Ele veio para trazer a luz. Por quê? Em Coríntios fala que o príncipe desse século cegou o entendimento para que as pessoas não enxerguem o caminho reto. Ele cega. Mas Jesus, ele veio trazer a luz. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então temos que trazer a luz, o entendimento. Por isso que é muito importante que vocês estejam aqui, porque vocês estão entendendo a palavra, e através da palavra vem a luz do mundo. Vocês vão mostrar o caminho certo. Através de você, Deus vai usar você para trazer o caminho certo. Então, a quinta coisa que Jesus era superior aos profetas é que ele é o resplendor. Está no versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata. A sexta coisa é que ele é acima dos profetas. A primeira foi a última voz. A segunda, ele é o filho. A terceira coisa é o herdeiro. A quarta coisa, ele é o mediador, o intermédio. A quinta, resplendor. E a sexta, que ele é prova que ele é acima dos profetas, é o que diz no versículo 3. Ele é a expressão do seu ser. A palavra grega, expressão, quem quiser anotar, a palavra grega em expressão quer dizer caractere. O que quer significar expressão? O que o escritor quis dizer? Que ele é a expressão do seu ser. Ele estava comparando a moeda naquela época. E toda moeda naquela época, ela tinha uma esfinge, o que? A representação do imperador, a imagem do imperador. O que era próximo ao original era aquela moeda. Então, se a pessoa quisesse ver, tem uma curiosidade, como é que é o imperador? Aí ele olhava a moeda. Então, Jesus, ele era a expressão do Pai. Então, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Jesus, ele era a expressão. Então, ele era a esfinge. Ele mostrava a verdadeira, o original, o rosto original. Ele mostrava, ele era o resplendor, então ele era a expressão. Por isso que ele era acima dos profetas. A sétima coisa, ele era o sustentador. No versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus foi bem claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sustenta. Eu mesmo criei o mundo e eu também tenho o poder de sustentar o mundo. Ele, como diz Isaías, ele está assentado no alto e sublime trono. E os moradores da terra para ti são como gafanhotos. Ele criou o mundo, ele também sustenta, então ele é o sustentador. Ele tinha base para falar. Ele falou, gente, por isso que era importante ele vir à terra. Por quê? Ele tinha que passar por tudo que passamos hoje, para ele saber, não, eu sei o que eles estão passando. Ele se tornou como um homem, como Filipenses. Ele sendo Deus, não se julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não quis ser Deus, ele não quis ser Deus. Ele se tornou homem. Então a sétima coisa, ele é o sustentador. A oitava coisa, sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. Como o evangelista Natan falou aqui, o sumo sacerdote, ele levava o sacrifício para cobrir os pecados. Mas ele veio para apagar todos os pecados. Numa linguagem mais
fácil de entender, ele falou bem assim: pode colocar em mim, eu mato nos peitos, pode chamar, eu chamo a responsabilidade para mim e pode saber. Por isso que ele falou que em João capítulo 10, se eu não me engano, no capítulo 10, ele fala assim: por isso que o meu pai me ama, porque eu não estão tomando a minha vida, eu que quero entregar. Por isso que meu pai me ama. Vocês estão achando que vocês vão me matar? Não, gente. Eu que quero entregar minha vida. Quando ele desceu do monte do Getsemane, quem vocês estão procurando aí? Ah, estão procurando Jesus, sou eu mesmo. E os discípulos: não, Jesus, não, calma, gente. Não estão me matando, não, eu que quero. Eles acharam que eles estavam matando. Se aqueles homens soubessem que ele matando Jesus enfraqueceria os inimigos, eles não matariam. Mas eles não sabiam, achavam que vão matar Jesus, que vão acabar com tudo. Não. Jesus se entregou, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele era o sumo sacerdote. E a nona coisa... Deixa eu só interromper vocês aqui, queria licença. Amém. Então a oitava coisa, que ele é superior aos profetas, é que ele é o sumo sacerdote. E a nona coisa, a última, não menos importante, Jesus, ele é Rei dos Reis. Versículo 3 ainda. Depois de ter feito a purificação dos pecados, no finalzinho, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Versículo 4. Tendo-se tornando tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele é acima dos profetas, porque ele é Rei dos Reis. Para quem já estudou sobre os evangelhos, cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, foram direcionados para cada povo e cada um tinha um significado diferente. Cada um ele mostrava uma característica de Jesus. E Mateus, ele gostava de sempre mostrar que Jesus era Rei dos judeus, ele era Rei dos reis. Por isso que Mateus começa com a genealogia, porque para os judeus era muito importante saber de onde que esse rapaz está vindo aí. Aí vinha a genealogia de Jesus. Então ele era Rei dos reis. Amém? Então, no capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao 4, o escritor ele tem a preocupação de mostrar a superioridade de Jesus acima dos profetas. Vamos lá, mais para frente aqui, na página 78 do seu livro, na página 78, ele já vai falar sobre a doutrina que Cristo é superior aos anjos. Aí ele já começa no versículo 5 do capítulo 1. Vamos ler aqui mesmo no primeiro parágrafo. O primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus contém uma das melhores descrições de Cristo existente na Bíblia, mostrando como o Rei Supremo do Universo, o qual deixou o seu trono de glória para vir à terra e habitar em nós. Então eu vou falar algumas características que Jesus ele é superior aos anjos. E eu vou também falar algumas coisas que soa dentro das igrejas aí, que primeira coisa, anjo não recebe ordem de homens, anjo só recebe ordem de Deus. Anjos, a função dele é de mensageiro. Passagem de Maria, o anjo Gabriel apareceu para trazer uma mensagem. No versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus fala o quê? Todos eles são espíritos ministradores. Por isso que Jesus é acima dos anjos. Anjos não recebem adoração. Toda vez que vocês lerem a Bíblia, o homem tentava adorar o anjo não aceitava adoração. Ah, mas tem um versículo, Glauco, se eu não me engano, é em Judas. É em Judas ou Ezequiel, Zacarias, se não me falha a memória, aparece o anjo Miguel, não vou lembrar aqui, mas eu acho que eu anotei no meu celular, Miguel. E Josué relata sobre a passagem de Josué, que Josué se prostra. Mas a palavra prostrar-se de Josué ali não é que ele adorou,
foi um respeito. Por quê? Vamos lá. Moisés, quando estava no deserto, ele viu a sarça ardente. Era comum Moisés ver uma sarça pegando fogo, porque no deserto uma sarça era seca, o sol, o calor queimava e se consumia. Só que Moisés, ele viu uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Aí chamou, pode falar. Moisés viu a sarça pegando fogo e não se consumia. Eu costumo dizer que quando começarem a ler, prestarem mais atenção, Deus ele sempre costumava usar a cultura daquela época para falar com o homem. Quando Deus falou assim, Moisés, tira a alparca dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo, porque naquela época Moisés ele era acostumado com a cultura egípcia, e na cultura egípcia, para você se falar com uma divindade, eles tiravam as sandálias. Então, Deus falou assim, eu vou falar do jeito que Moisés vai entender. Moisés, tire as sandálias porque você está falando com um Deus maior. Aí Moisés entendeu, se está mandando eu tirar as sandálias é porque é um Deus maior. E quando ele tirou as sandálias, ele entendeu que ele estava falando com uma divindade. Então Deus ele usa a cultura também para ele se comunicar melhor com o homem. Então o anjo, ele não recebe adoração. Jesus ele é maior que os anjos. Uma coisa muito importante aqui, Jesus é filho. Uma característica, Jesus é filho. Anjo ele é servo. Anjo é servo. No versículo 5 diz aqui, pois, no capítulo 1 de Hebreus, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, jamais ele disse para um anjo que o anjo era filho, somente para Jesus que era filho. Então, Jesus é superior aos anjos porque ele é filho, anjo é servo. Segunda característica, Jesus, ele é rei. Anjos são súditos, como eu falei, eles recebem ordem. Então, Jesus, ele rapidamente acaba essa teoria que Jesus é um Deus menor. Glauber, mas no capítulo 4 de João, vou pegar aqui que eu anotei no meu celular, eu vou pedir para alguém ler, e a gente vai já acabar com essa dúvida. No capítulo 14 de João, versículo 28, abre para mim. João capítulo 14, versículo 28. Então, Jesus é filho, Jesus é rei, anjo é servo, anjo é súdito. Terceira coisa que Jesus ele é maior que os anjos, é superior. Ele é criador. No versículo 10 do capítulo 1. Ainda no princípio, Senhor, lançaste fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Outra característica que Jesus é acima dos anjos. Ele é criador. João capítulo 14, versículo 28. Quem abriu? Lê aí para mim, por favor. Ouviste o que vos disse, eu voltarei a vós. Se me amaceis, alegrai-vos, eis, pois por eu ter dito, eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Aí muitos pegam esse último pedaço, pegam fora do contexto e falam que Jesus era um Deus menor, porque ele fala que o meu Pai é maior que eu. Mas negativo. Jesus, quando ele veio à Terra, vamos dizer assim, ele se rebaixou, ou seja, ele estava se equiparando com o homem. No olhar humano, ele era homem, então ele era abaixo do Pai. Mas no olhar divino, porque ele não era só homem, ele também era Deus, então ele era... Por isso que ele falou assim, quer ver o Pai? Olhe para mim. Glória. Então ele não era um Deus menor. Pode ser. É um Deus menor. Ele é filho. E quando ele subiu ao céu, ele sentou à direita. Jesus, ele é um Deus, é Deus Filho. Então, o olhar humano, ele era um homem, era abaixo de Deus, mas o olhar espiritual, ele continuava sendo Deus,
e então ele não era um Deus menor. Outra característica que Jesus ele é acima dos anjos, ele é Salvador. No versículo 14 do capítulo 1, diz aqui, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviços a favor dos que hão herdar a salvação? Quando ele veio à terra, ele se sacrificou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi para o céu. Ele se tornou Salvador do mundo. Então anjo nenhum poderia ser Salvador. Anjo era ministro. Amém? Alguém quer falar, quer comentar alguma coisa sobre a relação dos anjos aí? Eu vou pedir para... Eu gosto muito... Pode falar. Glauber, como foi dito, Deus ele falava através dos profetas. Perfeito? Então, para o povo judeu, o maior profeta era Moisés. Então tinha um problema do quê? Do povo. Eu até anotei aqui que uma preocupação era que o povo queria voltar ao judaísmo. Eles queriam retroceder. Então, se eles retrocedessem, o próprio escritor de Hebreus tinha uma preocupação e falou: olha, se vocês retrocederem e começar ainda a usar Moisés, ou até mesmo antes de Jesus chegar, ele usava os anjos no Antigo Testamento também para falar com algumas pessoas. Então o povo falou: não, peraí, não. Ele tinha essa preocupação: se vocês voltar para o judaísmo e esquecer do evangelho que foi pregado pelos discípulos, vocês estão cometendo uma apostasia. Ele estava preocupado com o povo, porque o povo queria retroceder. O próprio escritor dessa lição aqui na página 77, ele fala no primeiro parágrafo, ele tem essa preocupação. Por quê? Por causa da ausência de conhecimento das pessoas. Pode falar. Só respondendo. Perfeito. Eu ouvi uma vez o pastor falando que a Bíblia, ela não precisa de atualização. Ela continua sendo, ela falou no passado, fala no presente e continua falando no futuro. Em Tiago fala, muitas pessoas tentam fazer coisas mirabolantes para falar sobre Jesus, mas em Tiago fala que Deus ele é imutável, nele não há sombra de variação. Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Professor, Tentam dar a ordem diretamente para o anjo. Não. Agora, você pedir a Deus e Deus conceder a ordem ao anjo, aí não tem problema nenhum. O problema é muitas pessoas... Só um minuto. O problema é muitas pessoas tentar colocar a ordem diretamente em anjo, e anjos não recebem ordem. Pode falar, Adriano. Lá Na página 81, e a gente já entra no capítulo 2, porque o escritor ele começa a ter uma preocupação em relação à salvação. Capítulo 2 de Hebreus, o primeiro versículo fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha o que o escritor fala: por esta razão, do capítulo 1, por causa do capítulo 1, é importante que apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra desviemos aí, o escritor ele compara com um barco. A própria revista fala aí na página 81, compara um barco que está atracado, que está amarrado no porto seguro. Então, firmeza, gente, não abandone essa salvação, porque se for cortado essa corda que está te segurando no porto seguro, vai ser difícil voltar. Por quê? O diabo ele gosta da casa limpinha, e quando ela está limpinha, como diz a própria palavra, mais 7 espíritos. Então, se você está apegado, eu vou fazer uma pergunta para vocês: existem pessoas ainda que negligenciam a salvação? Com certeza, dentro da igreja, está frequentando a igreja, está sentado no banco, mas ainda tem aquela dúvida. Uma coisa que eu aprendi é o quê? Uma vez eu ouvi um amigo meu, estava falando sobre a palavra com ele não era evangélico, ele falou o quê? Cláudio, eu estou em cima do muro. Aí eu falei: mas isso é preocupante. Ele: não, mas em cima do muro
eu não estou nem do lado de um nem de outro. Eu falei, negativo. Se você está na dúvida, você já escolheu o seu lado. Se você está na dúvida, meu amigo, então o diabo usa as pessoas, ou as pessoas são usadas pelo diabo para colocar a sua salvação em xeque, em dúvida. Colocar a palavra, como a irmã Adriana falou, usa a própria palavra. Jesus foi tentado e o diabo tentou vencer Jesus pela palavra. E é engraçado, como eu disse lá na segunda-feira em São Pedro, no último versículo, depois que Jesus é tentado e vence o diabo, o próprio escritor fala: e o diabo se ausentou por um tempo. Você me ganhou agora, mas eu vou voltar daqui a pouquinho. Vamos ver se você vai me ganhar de novo. E aí? Está jejuando, está orando, está lendo a palavra, está buscando a palavra? Venceu o diabo hoje. Mas ele não vai desistir, não. Ele falou: Jesus, você me ganhou, né? Mas eu vou voltar. Ele se ausentou por um tempo. Então, o escritor, nas minhas palavras, o escritor falou assim: gente, pelo amor de Deus, se apegue na palavra, não negligencie a salvação. Ele comparou com o barco: se atraque nesse porto seguro, porque se você soltar, vai ser difícil. Então, o escritor ele tem essa preocupação com o evangelho. Então, o diabo ele tenta colocar dúvidas. No versículo 2 aqui, fala assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Deus ele é justo. Ah, Glauber, mas a pessoa era tão boa, fazia isso. Mas Deus ele é justo, Ele que vai julgar. Não cabe a mim falar quem vai ao céu, quem vai ao inferno. Deus ele é justo. E cada um está separado, o céu ou o inferno, o seu castigo ou a justiça, seja qual for. Jesus ele é o justo juiz. Então, a preocupação de negligenciar a salvação. E o escritor aqui, no versículo 3, ele fica bem claro: como escaparemos nós se negligenciamos a tão grande salvação, a tão grande? Por que tão grande? Ele refere ao sacrifício, ao plano perfeito de Jesus, a resposta da mornidão da igreja. Eu vou vir ao mundo, mas eu vou ser a resposta tão grande. Eu fiz umas anotações aqui a respeito disso, da negligenciar, uma coisa muito perigosa que vivemos nos dias de hoje. Se vocês quiserem anotar, uma primeira coisa é o que? O liberalismo. Tentam colocar a razão acima de tudo. Como assim, Glauber? Como que você quer explicar um cego que começou a ver racionalmente? Você só explica através da fé. Então o liberalismo, não, pera aí, sei que você está falando aí, mas de acordo com alguns estudos aqui, é impossível uma pessoa morrer e ao terceiro ou quarto dia ressuscitar. Isso não é possível, porque de acordo com algumas ciências, não, meu amigo. Jesus chegou lá e falou: Lázaro, vem, sai. E se você observar, foi o estopim de Jesus ressuscitar Lázaro, porque muitas pessoas começaram a crer. Vamos ter que matar esse cara, por que não? Como é que pode? 4 dias? E ele conseguiu ressuscitar? Não. Vamos lá ver se é Lázaro mesmo. Chegou lá está Lázaro sentadinho lá, comendo, conversando, batendo papo com seus amigos. Jesus felizão. Ficou 4 dias de férias, voltou ressuscitado. É você mesmo, Lázaro? Sou eu, não. Vamos matar Jesus. Chega. Não é possível, já curou cego, coxo. Não, agora 4 dias já é um absurdo. Então Jesus ele falou assim: não, eu vim para confrontar mesmo. Ele não veio para, como o evangelista Natan falou, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Tentaram colocar Jesus em xeque várias vezes, usando a própria lei.
Ele falou, não, eu vim para cumprir. Então, o liberalismo, ele tenta colocar a razão acima de tudo. A segunda coisa de negligenciar é o quê? É o sincretismo religioso. O que é isso? É colocar na Bíblia o que não está na Bíblia. Não é errado eu orar por essa água, falar, Glauber, bebe. Mas o errado é eu acreditar que é a água que vai me curar. Isso é errado. Rosa ungida, toalha molhada de suor e vai te curar. Estou vendendo aqui, se alguém quiser comprar lá fora mais tarde. Brincadeira, gente. Não, que isso? Não, muitas pessoas botam fé em homens, depositam sua fé em objetos e esquecem que quem cura é Deus. O homem chegou assim e falou assim, Jesus, meu criado está lá, ó, enfermo, vamos lá agora. Não precisa não, somente uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Quando o criado chegou lá, e aí, como é que está fulano? Está curado. Que horas que ele ficou curado? Tal hora. Pelo amor de Deus, a mesma hora que Jesus falou lá, ele ficou curado. Ei, tem que colocar a fé em Deus. Pode falar. O liberalismo, o sincretismo e a terceira coisa que muitas pessoas fazem negligenciar é o secularismo. O que é isso? Não se importam, gostam das coisas da vida, se conformam com esse mundo. Mas o que a palavra fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não, Glauco, tá bom assim. Isso, rapaz, tá ótimo. Não, mas tem que mudar. Mudar pra quê, Glauco? Como diz aí, deixa a vida me levar. Não, tranquilo. Não. Aí as pessoas vão e deixam aí, ó. Daqui a pouco estão jogadas no mundo. E é um perigo. Por quê? Porque naquela época a pessoa pecava e era morto na hora. Mas nos tempos de hoje é pior. Ué, Glauber, por que pior? Porque a pessoa morre espiritualmente. Aí bota em xeque a sua salvação. A pessoa acha que está bem, está indo, vai embora. Mas muito tempo morto espiritualmente. Amém? No versículo tentam colocar coisas dentro da casa do Senhor, algumas palavras, como foi dito aqui, tentam tirar coisas da Bíblia, tentam colocar. E Jesus foi bem claro, ele falou que aquele que acrescentar um tio, por que ele falou um tio? Porque o tio, ele não existe no grego. Não existe o tio. O sinal do tio no grego. Então ele falou, você quer acrescentar uma coisa que não existe? Quer tirar uma coisa que não existe? Não quer tirar uma coisa que não pode tirar? Então Jesus ele foi bem claro, aquele que quer acrescentar ou tirar um tio da palavra. Amém? Amém. Vamos lá para o final aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Na página 87 é sobre a salvação. Perdão, irmãos, página 85 vai falar sobre a necessidade de um Salvador. E na página 87 sobre o autor da salvação. Jesus ele teve que vir à terra para cumprir. Mas toda vez que Jesus demonstrava que ele era o Messias, ou tentavam desviar o foco, ou as pessoas nem enxergavam que ele era o Messias. Um episódio bem interessante, tanque de Betesda. Estava a fila, e o anjo descia e subia, agitava as águas. E muitas pessoas mergulhavam, e não era o objetivo do anjo, o objetivo do anjo não era curar ali naquele tanque. Mas como o anjo descia e agitava as águas, era uma consequência. Se vocês observarem na palavra, se eu não me engano é João capítulo Mateus 5, se eu não me engano.
a passagem que está falando dos anjos que desciam e está em colchetes. Porque não era a intenção do anjo curar. Mas vamos lá, Jesus ele chega, está aquela fila, pula um, mergulha dois, três, e eles não viram. E a passagem diz que Jesus passou pela porta das ovelhas. O tanque de Betesda, o sentido era purificação das ovelhas. E a porta das ovelhas era uma porta pequenininha, baixinha. Jesus chegou, todo mundo lá preocupado com milagre. Jesus, passou debaixo da... Passou, ninguém viu. Ué, mas o que quer dizer isso, Glauco? Ele estava mostrando, eu estou vindo me purificar porque eu sou o cordeiro. O tanque de Betesda era para a purificação das ovelhas. Todo mundo preocupado com o milagre não viu que o cordeiro pascual, o sacrifício perfeito, estava passando pela porta das ovelhas. E ele passou, ninguém viu, chegou. Quer ser curado? Claro que eu quero, mas toda vez que eu vou chegar na minha vez, alguém pula. Não, rapaz, quer ser curado? Aí ele olha para... Eu quero. Então pode ir, pega a tua cama, vai embora. As pessoas preocupadas com milagres. E Jesus mostrando que ele era o Messias. Em muitos momentos Jesus não mostrava que ele era o Messias. Que ele falava que era o Messias, mas ele demonstrava. Ele lá em cima do monte. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Como eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus filhotes. E ele desceu. E ele passou por uma porta, chamada Porta Dourada. Que para os judeus só quem pode passar nessa porta é o Messias. Ninguém viu, ele passou. E sabe o que acontece? Lá em frente àquela porta, os muçulmanos construíram um cemitério. Porque eles sabem que um sacerdote não pode tocar em algo morto. E eles acham que o Messias vai passar ainda. Mas já passou há muito tempo. E ele mostrava que ele era o Messias. E as pessoas, não, o Messias vai passar ainda. Por isso que ele fala que as pedras vão clamar. O que ele estava querendo dizer com isso? Sobre aquela porta dourada. O que aconteceu? Estavam escavando. Acharam que era essa porta. Começaram a cavar. E através de uma pedra, eles viram que era da construção daquele tempo de Jesus. E quando foi mais embaixo, tinha uma porta. E era a porta que Jesus passou quando era o Messias. Ele falou, pode ficar tranquilo, não preciso pregar não, a pedra vai falar por mim. Jesus passou na porta, ele mostrava que ele era o Salvador. Era necessário. Por que era necessário? Versículo 18 do capítulo 2 de Hebreus. Versículo 17 do capítulo 2 de Hebreus. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação. Naquela época, pecava, Deus se irava, morria. Aí o que foi? O que significa a propiciação? Deus ele tem toda a sua ira para descarregar num povo que não aceitava, não queria. Ele dava o braço, daqui a pouco as pessoas estavam adorando a outros deuses. Por que propiciação? Ele foi a propiciação. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Por isso que ele falou, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas era o cálice da salvação. Era o cálice da propiciação, da ira de Deus. Então Jesus, ele tomou o cálice por mim e por você. A ira era para vir por cima de nós. Mas ele falou, não, deixa que eu morro no lugar. Era necessário. Por quê? Porque a primeira aliança, para quem aprendeu sobre os Pentateucos, as pessoas não quiseram, negligenciaram. Ele escreveu as tábuas com o seu próprio punho, ao seu dedo, dedo de Deus que escreveu. Mas as pessoas negligenciaram. Ele falou, tá bom, vocês não querem? Então eu vou abrir para o meu povo. E ele veio, desceu a terra e morreu por todo mundo. Agora é tantos para os que estão longe, para os que estão perto,
e para quantos o Senhor Jesus Cristo chamar. A palavra é para nós, é para os judeus, é para os americanos, coreanos, seja lá qual for a raça. Por isso que ele fala aqui, e é interessante pontuar isso aqui. No versículo... no versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus, vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque o escritor falou todo homem e não todos os homens. Porque o escritor foi bem claro nisso, que ele morreu por todo homem, porque Deus é justo. Ele não vai obrigar ninguém a servir ele. Por isso que ele falou todo homem que confessar que ele é Jesus. Por isso que João foi bem claro, aquele que não crê que Jesus veio como em carne, já é considerado o anticristo. Então ele veio por todo homem, não todos os homens, todo homem que crê que ele é Deus. Agora, o que não crê, infelizmente, meu amigo, aquele que negligenciar, aquele que não crê, direitinho para o inferno. E o último versículo aqui do capítulo 2 tem uma palavra muito interessante. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A palavra socorrer, no grego, quer dizer boer. O que quer dizer boer no grego? Um grito e correr. Olha o versículo. Tendo sido tentado, é poderoso para correr. Quem não é tentado aqui? Todos os dias, né? Muitos são tentados pela concupiscência dos olhos, dinheiro, fama, mulheres. Outros nem são tentados por isso. Outros querem soberba, olhos altivos. Ou quando tem dinheiro, não quer. Todos são tentados, mas ele veio para socorrer os que são tentados. Correr, um grito e correr. Você grita e ele automaticamente corre para te proteger. Ele veio para socorrer os que são tentados. Está na tentação? Senhor! Ele rapidamente vem e te socorre. Então, Deus ele veio à terra para socorrer os que são tentados. Então, meu amigo, não tem desculpa. Muitas pessoas tentam colocar desculpa, não tem. Jesus ele veio à terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E mesmo assim muitos não acreditaram. Uma passagem interessante. Está dois rapazes andando. Rapaz. Ele falou que ia ressuscitar. Já é o terceiro dia, ele não apareceu. De repente aparece outro. Vocês estão falando de quem? Não é possível. Você morando aqui não está sabendo da maior notícia que está correndo aí. Mas o que aconteceu? Jesus morreu. Ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia e nada. E a gente está aqui esperando. Mas vocês não andavam com eles? Como é que vocês não creem que ele vai ressuscitar? Ele falou que vai ressuscitar. Falou, então ele vai ressuscitar. Não é possível. E eles continuam andando. E eles vão entrando para dentro de casa, o outro está indo embora. Ele, não, já está tarde, o sol está se pondo. Fica aqui com a gente. Aí ele vai e entra. Quando ele entra, a palavra está contigo aí. Aí, quando ele partiu o pão, sumiu. Era ele! Como é que você não reconheceu que era ele? Não ardia no seu coração, não, quando... Quantas das vezes ele está do nosso lado e não vemos? Aconteceu com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Quando eles abriram os olhos, ele ressuscitou. Gente, não é mentira. Uma coisa que eu ouvi que era muito interessante.
a primeira pessoa que soube que Jesus tinha ressuscitado foi uma mulher. Ah, mas quer dizer, você está dizendo que a mulher era fofoqueira? Não, negativo. É porque naquela época, se Jesus quisesse forjar a sua ressurreição, ele não contaria para uma mulher, porque a palavra da mulher não tinha autoridade naquele tempo. Mas foi uma mulher que viu. Para ele falar, não preciso disso. É o terceiro dia que eu vou ressuscitar mesmo. Pode colocar guardas, pode colocar pedra, e nada vai me impedir de ressuscitar. Então, era necessário vir um Salvador, para que hoje tivéssemos a liberdade de escolher, e escolhemos Deus. Estamos aqui aprendendo o conhecimento, para que lá fora possamos pregar também e mostrar o conhecimento. Olha, veio um Messias, ele já veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que tivéssemos a salvação eterna. Amém? Alguém quer falar? Então é isso, irmãos. Já 9h24. Para mim não é demais. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Os irmãos